presidente aí do país que você vive, né, só fica ameaçando, mas ele não só ameaça, ele vai para cima mesmo. E essa agora, ele fala que vai por terra, Mari. Quais são as últimas novidades em relação a essas ameaças de Trump? Pois é, Fabiola, ele tem de fato feito uma série de. Não é a primeira vez, né, que ele menciona a possibilidade de um ataque por terra, e inclusive agora também já sabemos, enfim, o teor do documento que ele assinou autorizando operações da CIA. Agora, essa semana eu conversei com alguns estudiosos da política do Trump para a América Latina, e o que eles dizem é que é extremamente improvável que a gente veja, por exemplo, o envio de tropas, né, para a Venezuela, porque isso seria completamente contrário a toda a plataforma trumpista, inclusive de eleição, né? Eles adoram repetir aquela coisa de que os Estados Unidos se enfiaram em guerras infinitas, né, em relação ao Afeganistão, ao Iraque, e o risco de produzir um Afeganistão no próprio hemisfério, né, de produzir de forçar uma tentativa de mudança de regime e tudo desandar, porque a grande verdade é que o histórico dos Estados Unidos tentando produzir um Estado em outro país é desastroso até agora, né? Não deu certo. Eles tentaram isso no Afeganistão, tentaram isso no Iraque, tentaram na Líbia e não houve sucesso aí, só pensando nos casos recentes de intervenções americanas nesses moldes, né, Fabiola? Então, assim, é improvável. Agora, talvez um bombardeio terrestre ou uma operação pontual da CIA, embora não esteja muito claro o que isso seria. Aliás, seria muito estranho se estivesse claro, inclusive, né? Até o que se vazou até agora já é absurdo quando a gente pensa em operações sigilosas, né, de inteligência, que é como a CIA opera. Então, muita gente também especula se isso não é só mais uma volta no parafuso da pressão sobre o Maduro ali, sabe? Tornar público que se assinou ali um documento autorizando operações da CIA, enfim, só para produzir cenas como essa do Maduro implorando em inglês pela paz e demonstrando, né, passando o recibo de quão pressionado ele está. Além de tudo, Fabiola, se ele quisesse de fato decretar uma guerra com a Venezuela, precisaria de uma aprovação do Congresso. E isso aqui nos Estados Unidos começa a gerar uma inquietação entre os parlamentares, porque o Trump já deixou muito claro que não vai pedir autorização para ações bélicas. Então, na semana que vem, a gente pode ver aqui no Congresso dos Estados Unidos a votação de uma matéria específica que, se aprovada, vai proibir incursões e ataques militares na Venezuela, Fabiola. Ver como é que isso vai prosseguir aí nos próximos dias. A frase dele, né, Omari, porque quando o Trump fala toda hora que é preciso parar de chegar drogas nos Estados Unidos, e aí Lula responde, é preciso olhar para essas pessoas que consomem drogas nos Estados Unidos, né? Ele dizendo, ao invés de ficar querendo combater as embarcações, é preciso combater os nossos viciados internamente, os usuários, eles que são responsáveis pelos traficantes. E são vítimas, Pois né? E aí, Mari, Trump, é um recado claro aí do Trump, né? Sim, com toda certeza. E está claro, né, que os Estados Unidos vivem uma epidemia aí de overdoses, inclusive de fentanil. Isso não é recente e é uma questão muito importante num país que não tem nenhum tipo de serviço público de saúde, né? Então, nas grandes cidades, se tornou muito comum ver pessoas usuárias de fentanil com aquele complemento de terem recém consumido a droga, né, andando de maneira zumbi pelas ruas, enfim, em Nova York, onde eu tive recentemente por conta da questão da cobertura da Assembleia Geral da ONU, é impressionante de ver nas ruas, né, você tem que desviar das pessoas que estão completamente fora da sua consciência normal, regular, pelo uso da droga. É um mercado gigantesco, a base eleitoral de Trump foi duramente atingida por essa questão, porque se tornou muito fácil de obter a droga e ela mata com muita facilidade. Então, assim, os eleitores do Trump, as famílias que votaram em Trump, muitas delas têm histórias muito tristes para contar sobre como o fentanil destruiu a vida delas. E
para essa audiência que ele se move quando começa a bombardear barquinhos, especialmente ali no Caribe. Por que, Fabiola, eu digo isso? Porque tem inclusive uma grande hipocrisia no ato, já que a maior parte da droga que chega nos Estados Unidos vem pelo Pacífico e a maior parte das operações de explosão de barquinhos até agora foi feita no Atlântico. Quer dizer, se você está tentando combater um problema de chegada de drogas ao seu país, você tem que atacar nessa rota da droga, né? Não faz sentido tentar resolver um problema que você tem em São Paulo atacando no Acre, né? Foi mais ou menos isso o que ele fez. Então, muita gente diz que trata-se de uma estratégia pirotécnica, populista, de dizer para a sua base que você está tomando medidas fortes, quando na prática e domesticamente muito pouco foi feito. Aliás, o que a gestão Trump fez foi cortar subsídios de saúde pública para as camadas mais pobres da população americana. Então, o problema pode se acentuar, inclusive. Agora, a guerra ao terror, como bem dizia, a guerra às drogas, como bem dizia o Josias, aliás, como a guerra ao terror também, né? Elas são semelhantes tanto na paternidade, né? As duas foram lançadas pelos Estados Unidos e as duas até hoje tiveram resultados pífios, né? E havia uma certa admissão de que essa estratégia não funcionou, né, Fabiola? Mas o Trump renova aí essa estratégia com esse estilo bélico, também porque lhe interessa botar uma etiqueta, tanto no Maduro quanto no Petro, que são adversários políticos dele, muito claramente na região, essa pecha de traficantes, enfim, serve para justificar também uma série de ações que ele vai tomar na região. Então tem um duplo interesse, o interesse doméstico de dizer aos eleitores que sofrem genuinamente com o problema que ele está fazendo alguma coisa e alguma coisa que parece ter impacto, e a outra perna dessa estratégia é submeter os seus adversários na região ao máximo de pressão e do jeito que você quer fazer, né? Que é bem estilo Trump, né? Se não concorda comigo, então eu vou aumentar a sua dor consideravelmente. Eu vou até Tem uma levantar aqui. particularidade, Vai, Fabiola, fala. muito rapidinho, se me permite. Saiu um relatório, né, da ONU esse ano, relatório mundial sobre drogas, de uma agência da ONU que trata disso, e esse relatório mostrou que cresce nos Estados Unidos, cresceu nos últimos anos, o consumo de drogas, né? E o que mais cresceu foi o consumo de fentanil, que é um opioide que tomou ali cidades como Los Angeles e tal, e segundo esse relatório da ONU, mata alguma coisa em torno de 70 mil pessoas por ano nos Estados Unidos, né? E esse fentanil, ele é feito com base em substâncias químicas que vêm da China, mas que antes de chegar nos Estados Unidos são transformados aí nos opioides em laboratórios. No México, e alguns disse que funcionam na Colômbia. Agora, o mais curioso, Fabiola, é que nesse relatório ficava demonstrado que o grosso da cocaína que tem esse opioide, que matéria-prima vem da China e é concluída ali a fabricação, sobretudo no México, e a cocaína não vem da Venezuela. A cocaína que entra nos Estados Unidos vem da Colômbia, da Bolívia, do Peru. Isso está registrado nesse documento da ONU. E, curiosamente, agora está também o Trump implicando com o Gustavo Petro, o presidente da Colômbia, mas a principal implicância dele é com a Venezuela, de onde não vem o grosso, segundo esse documento da ONU, não vem da Venezuela as drogas, né? Então é muito curioso, mostra um pouco as segundas intenções do Trump em relação à Venezuela. Pode ter muitos objetivos o Trump com essas investidas na Venezuela. Seguramente o objetivo dele não é deter narcotraficante. Há objetivos políticos, objetivos econômicos, e se ele tivesse de fato preocupado com a produção de drogas, cocaína, ele estaria concentrado não só na Colômbia, mas na Bolívia, no Peru. Então, esse documento ajuda a explicar as segundas intenções do Trump, Fabiola. Bom, segundas intenções do Trump e primeiras intenções do Lula. Fala, Mari.
Se me permite só um adendo ao que disse aí o Josias e que mostra o desinteresse do Trump, de repente, de levar à justiça narcotraficantes. A gente viu recentemente que numa dessas explosões houve 2 sobreviventes. E a decisão da administração Trump, em vez de levá-los à justiça, já que a administração está dizendo que está bombardeando esses barquinhos porque são barcos de tráfico e que as pessoas que estão a bordo são narcotraficantes, o governo Trump decidiu apenas repatriar essas pessoas, esses sobreviventes, mandá-los de volta ao seu país. Um deles, aliás, colombiano e o outro equatoriano. E os dois não vão enfrentar a justiça por tráfico internacional de drogas aqui nos Estados Unidos. Aliás, estavam sendo mandados de volta para casa bem rapidinho, sem nem, enfim, se encontrar com a imprensa ou nada desse tipo, responder nenhuma pergunta sobre o que estavam fazendo ali. O que levantou bastante suspeita, né? Sobre, afinal de contas, quem são essas pessoas, o que de fato estavam fazendo, e se a questão é levar narcotraficantes à justiça, o governo Trump tinha uma chance de ouro de fazê-lo, que decidiu não usar, né, Fabiola?